A ascensão de Jesus. Em algumas Bíblias diz a ascensão de Jesus aos céus. Está lendo. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Vamos estar meditando agora no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém. A partir do versículo 1, assim. Vamos encontrar. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a seguir. Se diz a convenção de Paulo. E Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para alguns desde o caminho, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum desde o caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o Senhor um resplandor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que ele te fazer. Vamos pular para o versículo 15 do mesmo capítulo. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Vamos agora para o livro do Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 3. Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 3. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Glória a Deus. Versículo 3 a seguir. E ouvi uma grande voz do céu. Todos encontraram? Bem. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará. Eles serão o teu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-lhe mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Somente até aqui.
Pode tomar os vossos assentos. A palavra do Senhor se encontra no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 19, ele vai falar da ascensão de Cristo aos céus. Aparentemente os discípulos viram que era uma partida essa que eles receberam logo após, quando o Senhor começou a subir. Eles pensaram que eles iam ficar no sol, mas se aproximou dois homens de branco e disse: por que admiraste? Esse mesmo Senhor que está subindo, esse mesmo descerá do céu. Antes de Jesus subir ao céu, ele deixou orientações, ele deixou motivos de sinais para que nós pudéssemos fazer no nome dele. Mas nós deveríamos receber o Espírito Santo, que logo a subida dele desceu. Após 10 dias, o Espírito Santo desce. Quando Jesus se transfigurou e subiu ao céu, estava mudando simplesmente da carne para o Espírito. Era uma despedida somente da carne, mas o Espírito continuaria. Quando ele se oculta ao céu, dá a entender a manifestação divina, que ele estava recebendo de volta o que ele deixou lá em cima. Ele deixou a glória, ele deixou todo o poder lá em cima para vir nos salvar. A carne dele venceu. Quando se transfigura e entra no meio das nuvens, o céu, como se ele tivesse recebido de volta o que ele tinha deixado lá. Dá a entender a manifestação divina, porque ele tinha vencido. Quando chega no livro de Salmos, capítulo 24, vemos: alguém pede para portas eternas abrirem, para que o Rei da Glória entre. Aleluia! O Rei da Glória entrou. Só que quando o Rei da Glória entra, passamos alguns dias e vemos que ele se retornou em espírito. Os cristãos sofrendo perseguição por causa de um homem que estava respirando morte, estava respirando problema, passando em situações inadequadas. Mas hoje o Senhor diz nesta noite: eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Estava um pouco em ansiedade. O Senhor me diz nesta noite como ele apareceu para aqueles cristãos. Os cristãos não viram. Os cristãos não viram ele resolver o problema. Ele abateu o problema no meio do caminho. Cristão nenhum viu. Cristão nenhum viu ele resolver o problema. Mas ele derrubou Paulo. Acabou a perseguição por enquanto. Aparentemente de um problema já tinha resolvido. Meu pai. Então nós não podemos ficar angustiados e agoniados, perder a paciência. O Senhor fala conosco, ele está presente. Ele subiu ao céu. Por que ele atravessou na frente de Paulo? Os cristãos não viram, mas ele atravessou na frente do apóstolo Paulo. Os cristãos não viram quando Cristo apareceu para tirar aquele problema que haveria. Então, os cristãos não viram. Assim o Senhor pode resolver um problema nosso que nós não estamos vendo. Porque cada um de nós temos algo e dificultoso para resolver. Não que nós queremos fazer coisas erradas ou inadequadas, mas o Senhor resolve o nosso problema. O Senhor me conforta nesta noite. Glória a Deus! Que Ele resolve
problemas e não precisa que nós o vemos. Santo Deus, aleluia. Ele resolve. O apóstolo Paulo estava matando cristãos, prendendo crentes. Qual é o problema que nos ataca? Tudo. Financeiro, material, espiritual, tudo. Conjugal, familiar, tudo nos ataca. E nós temos fé. E muitas das vezes nós não sabemos manusear. Aí fala, descansa no Senhor. Como é que é descansar no Senhor? É cruzar o braço? Não. É procurar entender quem é Jesus. Porque nós somos isso aqui. Só está errado quando nós procuramos os nossos meios para resolver. Mas quando nós procuramos o meio de Cristo, os cristãos não bateram de frente com Paulo. Porque não tinha como. Assim tem problema que não tem como nós bater de frente com ele. Tem que ser o próprio Senhor para resolver. Santo Deus. Quem é que podia bater de frente com Paulo? Paulo estava a favor dos romanos. Tinha os sacerdotes para cobrir ele ali. Ainda tinha homens armados. Os cristãos portando o quê? Um pergaminho, um cajado, uma vara na mão. Contra homens, todo cheio de armadura, espada e escudo. O inimigo ele não vem desatado. Quando ele resolve nos atacar, porque ele já nos assistiu. Ele já nos viu. Ele só ataca quando nós baixamos a guarda. Quando nós não baixamos a guarda, ele espera e fica nos observando. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 1, que diz que Jó é o homem mais rico do Oriente. Que Jó é o homem mais rico do Oriente. Mas um certo dia, os filhos de Deus foram adorar a Deus e no meio foi o inimigo, o maligno, o inimigo das nossas almas, o inimigo dos nossos familiares, o inimigo do nosso casamento, o inimigo dos nossos planos, o inimigo da nossa mente. E fala que ele foi no meio, e Deus falou: tu tem visto o meu servo Jó como é fiel a mim, temente a Deus e desvia-se do mal. Ele diz: de forma nenhuma ele será infiel, porque é abençoado ele. E o gado dele está aumentando. Mas a questão aqui não é o gado dele aumentando, a questão aqui é a observância. Que o inimigo observava, mas ele não tinha como chegar perto. Ainda dos filhos que estavam fazendo coisas erradas. Porque Jó colocava os filhos para pedir perdão a Deus e oferecia sacrifício por eles. O inimigo nunca pôde atacar os filhos de Jó por enquanto. Por quê? Porque Jó era um mantenedor na oração. E o pai entrava com providência e quebraria o inimigo. Nós, como pai de família, nós devemos orar pelos nossos filhos. Porque muitas das vezes o comportamento que nós não tínhamos, muitos comportamentos aparecem. E muitos comportamentos que tínhamos, e muitos comportamentos aparecem lá. O apóstolo Paulo foi levado para Damasco, depois que caiu e ficou cego. Ananias, quando Deus falou com ele: vai e ore lá para ele, para que a visão dele seja restaurada, que Ananias ouviu o nome dele, Ananias voltou para trás: Senhor, é um inimigo perigoso. Deus fala com ele: para, porque ele é para mim um vaso. Aleluia. Então nós, muitas das vezes, nós não podemos temer.
Nós não podemos temer, a menos que nós procuramos aquilo que vai nos ofender. Se nós não procuramos aquilo que vai nos ofender, nós não podemos temer. O apóstolo Paulo caiu no chão, cego, mas ele ouviu a voz e ele sabia que era Jesus. O Senhor vai e fala com ele: duro é recalcitrar contra o aguilhão. O que é um aguilhão? Aguilhão é uma lança que tem uma ponta. Paulo não entendia o que era aguilhão. Uma lança para matar, uma lança para ferir. Paulo entendeu, ou seja, se eu continuar perseguindo os cristãos, o dono deles vai me matar. Então, se você continuar buscando a Deus, o inimigo que atravessar na sua frente, se ele não voltar para trás, o final dele é morte. Se for demônio, um anjo vem carregar ele. Porque eu vi certa história de um certo macumbeiro que estava fazendo trabalho para uma mulher casada, que era crente. A outra chegou dentro do terreiro e disse: preciso que o senhor faça um trabalho para matar. Ele disse: o senhor quer que eu mate quem? Ah, eu quero que o senhor mate uma mulher. E ele disse: quem é essa mulher? Eu preciso saber. Ah, essa mulher é uma coitada. E ele não procurou saber a fundo quem era ela. Ele não procurou saber a fundo quem era ela. E ele procurou e foi fazer o trabalho. Quando ele resolveu fazer o trabalho, que ele foi fazer o trabalho, que ele mandou as entidades para a casa dessa mulher, a entidade chegou lá e viu essa mulher orando. Só que a entidade que veio, ela não voltou. Ele tornou mandar outra entidade para a casa dessa mulher. Chegou lá a entidade, e a outra entidade que ele mandou, a segunda, viu ela que ela estava orando. Só que no que ela estava orando, tinha alguém do lado dela. Um homem de branco, espada na mão. Não deixou ele encostar. Ele voltou para o dono do terreiro e disse: o senhor me mandou para o lugar certo? Ele disse: mandei sim. Por quê? Porque na hora que eu cheguei lá, tinha uma mulher com os pés para trás. Ela era de ele lá de cima. E ele tinha um homem lá e ele não deixou eu encostar nela. Glória a Deus. Mas o fato é, cadê o primeiro que foi? Por que o segundo que foi não achou o primeiro que foi? A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: os anjos do Senhor são espíritos ministradores que hão de ajudar os que hão de se salvar. Sem dúvida, um anjo o carregou. O segundo vinha, mas não pôde encostar. Ou seja, o Senhor já sabia que ele ia mandar outro, já colocou alguém do lado. Por isso que Davi escreveu: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que temem o livra. Não foi de graça. Ele deve ter visto isso. Ele deve ter visto isso em alguém. Então nós temos problemas. Jesus pode resolver os nossos problemas. O causador dos nossos problemas quer nos ver chorar, quer nos ver lamentar, quer nos ver brigar, quer nos ver confundir, quer nos ver se frustrar. Ele sabe que Jesus está ativo, mas ele quer passar para mim e para você que Jesus não está nem aí. Desse jeito. A palavra de Deus também é que Jesus subiu ao céu, mas depois ele atravessa na frente de Paulo. Mas quando chega no livro do Apocalipse, capítulo 21, já mostra ele sentado no trono.
chamando quem tem sede, venha beber de água da vida. Aleluia. E ainda é de graça. No versículo 8 vai falar que vai ficar de fora os feiticeiros, os que fornicam, os ladrões, os roubadores. Mas antes de nós darmos a conclusão, o Senhor disse que Paulo era para ele um vaso escolhido. O apóstolo Paulo não era um vaso antes, ele se tornou um vaso. E de quando ele se tornou um vaso, ele não desviou mais. Aleluia. Jeremias capítulo 18 vai falar: desce à casa do oleiro, e lá te mostrarei as obras que estão fazendo sobre as rochas. Jeremias desceu. Quando chegou lá, um oleiro fazendo a obra. Alguns já conhecem, o oleiro estava fazendo, o vaso cai, o vaso quebra, só que o oleiro refaz. Nós sentamos na casa do oleiro. Será que temos que cair no chão do Senhor nos refazer? E se o refazer nos machucar? Então por que não podemos ficar na condição e posição de vaso, do estágio primário? Nós não podemos ficar em banco, porque nós, quando estamos na roda, o oleiro, quando está com o barro na mão sobre as rodas, ele dificilmente ele deixa aquele barro cair no chão. Então quem desvia do Senhor somos nós. O Senhor fez o céu, fez a terra, tem todo o poder para nos sustentar. Então nós não vamos cair da mão. Mas a palavra fala que o vaso caiu. Será que não foi o vaso que balançou? Será que não foi o vaso que se agoniou? Será que não foi o vaso que quis sair da igreja para fora? Será que não foi o vaso que abusou porque está vindo aqui todo dia e voltando, vindo todo dia e voltando? O vaso caiu, quebrou. Aquele vaso deu tempo de ser refeito. E se nós não der tempo para nós ser refeito, se não der tempo para nós ser refeito, vamos ficar quebrados. Se você se machucar dentro da igreja, você vai ser refeito. Mas se machucar lá fora, se desviar lá fora, tome cuidado para não ficar no chão lá fora. Quando nós estamos na mão de Deus, estamos em qualquer mão? Não. Estamos na mão de quem tem poder. Aleluia. Estamos na mão de quem tem providência. O que é que Deus tem? Poder? Soberania? O que Ele não tem, Ele cria, porque Ele é o Criador. Se alguém dizer alguma coisa que Deus não tem, eu te digo que Deus tem tudo, exceto uma. Deus só não tem pecado. Mas tudo que você quiser, Ele tem. Tudo. Então por isso que Ele diz: quem tiver sede, venha beber de água da vida, de graça. Então Ele dá recompensa para servir Ele não está querendo que nós servimos Ele de graça. Aleluia. Tem uma recompensa para nós. Ele não deixou para falar assim: ó, você vai vir aqui fazer ficar de qualquer maneira. Não, Ele deu, Ele está dando recompensa. Vida eterna. Você vai morar em casa de ouro, você não vai morrer mais, você não vai ficar doente mais, você não vai passar mais por a tribulação. Então não tem mais, tem como
nós servimos a Deus? Tem. Porque tem recompensa. Se nós, algum dia, sentir desejo de desviarmos, nós temos que pensar que Deus tem recompensa. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27 e 28. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, nas aves do céu, sobre todo o réptil e sobre todo gado. E o Senhor os abençoou e disse: crescer e multiplicar na terra. E Deus os abençoou mais de fé. Nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Mas a imagem e semelhança tomou uma outra forma porque o pecado se apoderou. Mas no princípio não foi assim. Tudo era glamour, tudo era beleza, tudo era bem-estar. Mas quando o pecado entra, tudo ficou indiferente. Mas Deus enviou alguém para que nós nos tornássemos no estágio inicial. Jesus Cristo. Porque nós não podemos entrar no paraíso. Quando Caim e Abel ofereceram o sacrifício, foi na porta do jardim. Caim sabia, Abel sabia, mas Caim não viu Deus, Abel também não viu. Quem falou com Caim vai levar sacrifício? O próprio pai já tinha um avisado que Deus existia. Mas ele não quis nem saber. Mas ele também foi avisado que tinha uma cobra lá fora. Tinha uma cobra lá fora. É igual aqui. Tem uma cobra aí fora. E ela não vai ter dó nem piedade. Jesus está conosco e nos convida a beber de água da vida. Tem recompensa para nós. Então ele diz esta noite: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus. O que é estar sentado à direita de Deus? É partilhar do poder de Deus, fazer parte das ações de Deus. Então, quando Deus age, Ele está agindo. Quando Deus faz, Ele está fazendo. Quando Deus dá, Ele está dando. Quando Deus cura, Ele está curando. Quando Deus restaura, Ele está restaurando. Quando Deus converte, Ele está convertendo. Então nós não podemos sair daqui e deixar ficar voando as coisas. Porque Deus está vendo o nosso problema. Mas Ele não está preocupado com o nosso problema, não. Porque Ele tem poder para resolver. Ele está preocupado com o que nós vamos fazer diante dos nossos problemas. O que é que nós vamos fazer diante dos nossos problemas? Acredito que muitos aqui têm metido os pés pela mão, mesmo com a fé. Mesmo com os ensinamentos que tem. Para todas as áreas. O inimigo tem nos frustrado, tem nos burlado. Quem estava dirigindo o palco foi ele, as trevas. Foi enganado. Porque ele estava pensando que os cristãos eram malfeitores. Mas no fundo, o malfeitor era ele. O inimigo tenta derrubar o caráter de Deus através de mim e de você. Porque o caráter de Deus ele não pode derrubar. Servimos a Deus, estamos com o caráter de Deus na mão.
E simplesmente ele vai e derruba o caráter de Deus na nossa vida. Porque ele já foi desmascarado no céu. Está faltando ele ser desmascarado na terra. Então, como é que ele vai ser desmascarado? Através de mim e de você. Como nós não podemos, existe um que está por nós, Jesus, Filho de Deus. Por isso que nessa noite, Jesus está resolvendo os nossos problemas. Aleluia. Jesus está resolvendo os nossos problemas. Quando Nabucodonosor prendeu os cristãos, levou todo mundo para lá, para a Babilônia, ele disse para o Jeoaquim: não resista. Vá com ele. Tem processo que nós temos que passar. Tem processo que nós temos que passar. Um monte de judeu que foi para a Babilônia se desviaram. Mas outra parte não. Nós não podemos ficar com os desviados. A palavra de Deus fala que muitos abandonarão. Mas nós temos que ficar. Porque a recompensa é certa. Aleluia. Amém? Se for de pé, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, uma direção das nossas vidas. O Senhor está resolvendo os nossos problemas. Eu sei que não precisa que nós vemos o Senhor resolver os nossos problemas. Eu sei que o Senhor quer ver nós seguir o Senhor, fazer o que é correto, adorar o Senhor com fé, com vigilância. Ainda que o inimigo nos tente nos frustrar, eu sei que o Senhor se faz presente, porque ele venceu a humanidade, mas ele não venceu o Senhor. Por isso que o Senhor nos chama para ser um vencedor e fazer parte da tua vitória. Em nome de Jesus, que o Senhor venha refazer as nossas mentes, saber trabalhar com a fé, saber trabalhar com a tua palavra, de noite, de dia, nem só em casa, mas no trabalho, na rua, com um amigo, na escola. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar também providências nessa igreja, que o Senhor venha enviar do céu, ó Deus Pai, em nome de Jesus, o seu prover. Quando o Espírito do Senhor desceu, foi um estrondo, e gente que estava ao redor ouviu a tua voz e vieram. Que o Senhor, meu Deus, possa também soprar o teu nome a quem está longe, porque muitos estão sofrendo dentro de várias igrejas por aí, morrendo, sedento. Mas o Senhor tem água da vida para dar. O Senhor tem o Espírito Santo para nos alimentar. Em nome de Jesus, que o Senhor traga as tuas ovelhas, e quando os ministros, que o Senhor venha capacitar, em nome de Jesus, para fazer toda a tua obra. Eu sei que nós não podemos ficar contra quem louva. O Senhor sabe que nós não podemos ficar contra quem prega. Nós não podemos ficar contra quem serve um copo de água. Nós não podemos ficar contra aquele que adora, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, eu vos peço ao Senhor
só nas minhas palavras, o Senhor tem ouvido no monte, o Senhor tem ouvido aqui. Eu não estava no monte, mas eu sei que foi bradado lá, em nome de Jesus, que o Senhor toma a direção desta casa, que é do Senhor, porque o Senhor sabe a nossa moradia, mas essa aqui é a casa do Senhor. Que o Senhor traga seus filhos que estão necessitando da tua palavra, e aqueles que não estão convertidos, assim como o Senhor atravessou na frente de Paulo, que o Senhor também atravesse na frente daquele que não é convertido e o traga, em nome de Jesus. Que eu sei que na tua casa tem alimento, tanto espiritual como carnal, em nome de Jesus. Que o Senhor nos restaure, que nós possamos sair daqui revestidos de ânimo, porque o Senhor está resolvendo os nossos problemas sem nós vermos. Em nome de Jesus, que eu agradeço nesta hora por estar também ministrando a tua palavra. E agradeço também por o Senhor estar falando comigo, porque a tua palavra